Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Lá no início era Limpos pela Graça, mas foi Limpos pela Graça, depois nós estamos tendo o entendimento do Evangelho Eterno. E o tema deste vídeo: por que o amor do Criador e Eterno Pai nunca se separa dos homens? É isso mesmo, porque o amor do Criador e Eterno Pai nunca se separa dos homens. Eu quero ler Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. O versículo 9 eu já aproveito para responder um comentário de um irmão que perguntou para mim falar a respeito desse versículo. Mas para entender o 39 devemos ler o 38 também. No texto da NVI, Nova Versão Internacional, está assim Romanos 8, 38. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios espíritos imundos, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou ler novamente o 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo, falando em seus dias, Paulo falou na época da graça. Paulo recebeu a revelação da graça, que dizem que é o favor imerecido de Deus. Não sei se existe favor imerecido para aqueles que, para a sua criação, mas tudo bem. Falam que graça é favor imerecido de Deus. E então Paulo falou isso no dia da graça, nos tempos da graça. Paulo não alcançou os feitos do ano 70. Paulo não alcançou os feitos que ocorridos em Jerusalém do ano 66 à metade do ano 70 DC, quando quando aconteceu o dia do Senhor, o juízo eterno, o fim dos tempos, quando Jesus voltou como juiz e julgou os israelitas. Paulo não alcançou isso. Então, trazendo esse entendimento que está nesses dois versículos para os dias de hoje, são quase 2000 anos, quase 2000 anos que foram ditas essas palavras. Devemos atualizar as épocas. Eu não posso, tudo bem, está correto isso aqui, nada capaz, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ali, Paulo estava pregando uma situação para os que estavam vindo de Jesus de Nazaré, os judeus que seguiam lá, e entrando no território da graça, no favor imerecido de Deus, na pregação do evangelho do reino de Deus para os da incircuncisão, para os gentios. Então Paulo, no tempo dele, estava falando corretamente. Só que vamos atualizar isso. Paulo não passou pelos acontecimentos do ano 70. Trazendo para o ano 2023, quase 2000 anos depois, aí o nosso entendimento é um pouquinho mais avançado do que teve esse Paulo naqueles dias. Se é que você me entende. Porque senão, tudo bem. Essa passagem ela é atemporal. Só que é uma passagem atemporal porque nós hoje sabemos quem era o Cristo Jesus. Quem era o Espírito que estava num véu chamado Yeshua, Yahshua, Jesus de Nazaré. Qual era o Espírito que falava pela boca dos profetas? Hoje nós sabemos. Nós sabemos que não existe trindade, como está lá em 1 João 5, 7 e 8. Nós sabemos que há um somente Senhor, há um só Criador, há um só Pai dos Espíritos, porque isso está em Isaías 45, 5, só há um Deus, só há um Senhor. Nós sabemos disso. Então por que é impossível desde os dias de Paulo, antes de Jesus de Nazaré, por que desde o início da criação é impossível o Criador, o amor que ele tem nos espíritos, se afastar? Não tem a mínima possibilidade. Porque ele é pai dos espíritos. Ele criou os espíritos.
nós somos a imagem e semelhança do Criador, mas a nossa carne não, porque a nossa carne é defeituosa, é transgressora. Como que as coisas que eu já fiz no passado, ou que você faz, ou que você fez no passado, você pode comparar essa imundícia, esse corpo carnal que tem prazo de validade, a ser semelhante a Deus? Claro que não. Ele nos fez semelhantes a Ele no Espírito, que o Espírito é idêntico. O Espírito que está em nós é dele. Você consegue entender? Então não tem como separar. Nada separa. Porque é unido, é concatenado, é grudado, é colado. O Espírito é perfeito, o Espírito que está em nós é perfeito. Não pratica transgressões, não vive em transgressões. Um exemplo, sabe um exemplo? É assim, não sei, você que já frequenta, ou você frequentou religião, e você fala, olha, fulano era isso, a fulana fazia isso, olha, hoje ela é uma mulher de Deus. Olha, ela se converteu. Ele fazia isso, praticava isso, hoje ele se converteu. É assim ou não é? Mas por quê? Mesmo eles tendo se convertido para o atraso, mesmo uma pessoa que era prostituta, homossexual, assaltante, mentiroso, ladrão, assaltante de banco, traficante, tinha desejos incontroláveis sexuais, se converteu. Como que pode? A pessoa fala, como que pode um negócio desse? Porque o amor do Pai nunca separa. E a pessoa, ela deu ouvidos, quiçá um mínimo dos escritos bíblicos. Mesmo que seja um entendimento atrasado, e aqui eu estou falando dos religiosos, mesmo que seja um entendimento atrasado, mas eles estão buscando, eles estão querendo conhecer. Infelizmente, ele bate de frente com um dito pastor, um dito bispo, um padre que fica enganando eles, que fica roubando eles. Mas as pessoas, por que as pessoas se convertem? Por que elas aceitam o mínimo de Deus, o mínimo de Cristo? Porque o amor, a ligação do Criador e o Espírito que está naquela pessoa, ela é inseparável. Então chega um momento que a pessoa dá ouvidos, volta a ser prolixo, o mínimo que seja do reino de Deus, que é Evangelho, a pessoa ela muda o caminho dela, muda. Porque o amor é inseparável. Isso aconteceu nos dias de Paulo, no início, desde o início. Desde o início, o espírito das pessoas não se separa do espírito do Criador. É um entendimento muito bacana esse daí, sabia? É muito maravilhoso. Por isso, aí você fala, mas tem pessoas que não se convertem. Não, mas se você for analisar assim, nenhum religioso ele é convertido. Ele é convencido, ele não é um convertido de fato, de verdade. Mas, quiçá, o mínimo, percentual mínimo, ele muda de vida. Muitos mudam de vida. Claro que tem uns que sai da metralhadora e pega a Bíblia para roubar. Para amaldiçoar as pessoas, para falar que se ela não der, ela vai perder tudo. Quer dizer, acontece isso, muda a ferramenta. Mas o que eu quero dizer aqui é que você vê que o amor de Deus não separa nunca. Porque em Hebreus 12:9 está assim no texto da NVI. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Então aí você entende esse versículo agora, você lendo, você entende por que o amor do Pai, do Criador, não separa de uma pessoa. Por causa do Espírito. Que Ele é Pai dos Espíritos. Então é uma coisa infinita. É uma coisa que existe há muitos e muitos tempos, que ninguém sabe quantos milênios, a gente não sabe a idade do nosso espírito, ninguém sabe disso. Nós não sabemos o nome dos nossos espíritos, nós não sabemos. Aqui está Cláudio Mendes, mas o espírito eu não sei o nome. Às vezes o nome desse espírito, de tanto eu falar, às vezes é cuscuz com arroz doce. Lá no reino espiritual, às vezes o nome do meu espírito é cuscuz com arroz doce. Cuscuz com ovinho mal passado, às vezes é isso, eu não sei o nome. Você consegue entender? Eu não sei o nome. Então o amor do nosso Criador espiritual, ele é inseparável. Ele é inseparável.
Então, para você, meu irmão, que perguntou sobre esse versículo, o meu entendimento simplesmente é isso. É um entendimento sem escravidão. É um entendimento sem forçação de barra. É um entendimento que, se o que está aí, falando que prega evangelho, que prega vamos ganhar almas para Jesus, se o que está aí falasse a verdade conforme está na Bíblia, a humanidade, na sua grande maioria, conheceria o Criador, conheceria a liberdade que é de estar no Criador. Mas o que acontece? Por que a humanidade, na sua quase que plenitude, não conhece Deus? Conhece deuses, né? Não o Criador, o Senhor, que é o Espírito. Porque a religião veio para colocar uma cortina de fumaça, para colocar uma barreira que impede o acesso do entendimento carnal, do entendimento humano das pessoas, ao verdadeiro Criador, que é o Espírito, ao verdadeiro Senhor, que é o Espírito. A religião que faz essa maldade, a religião que faz essa crueldade, a religião é que tenta separar o amor do Pai para com seus filhos, mas é impossível, porque os filhos de Deus são os Espíritos. Você consegue entender? Então, a gente tendo esse entendimento, nós temos o entendimento mais perfeito desses dois versículos. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus, Ele é o Senhor. Porque lá em Apocalipse 21:3, tá assim, ó: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. No juízo do ano 70 aconteceu isso, correto? E no versículo 5 fala assim: aquele que estava sentado no trono, então quem estava, o Todo-Poderoso que estava num trono espiritual, disse: estou fazendo nova todas as coisas. Então aquele que estava sentado no trono fez nova todas as coisas. No versículo 6 disse assim: disse-me ainda, quer dizer, aquele que estava sentado no trono disse mais alguma coisa para João, o Espírito. Disse-me ainda: está feito. E quem é que disse está feito? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. No versículo 6 de Apocalipse 21. Quem era o alma? O que significa Alfa? O princípio, o início. E o fim? No ano 70, quando ele veio e julgou os israelitas. Quem era? O Ômega. Não era Cristo? Não era Cristo? Então, quando você entende, lê Paulo, Romanos 8:39, é nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus e Cristo Jesus é um só, o Espírito. Aí você vai para Apocalipse capítulo 21, versículo 6, você vê: está feito. Então aquele que tinha que fazer fez. E quem era ele? O princípio e o fim. O princípio e o fim era quem? Cristo. Então qual a diferença de Deus com D maiúsculo e Cristo Jesus? Nenhuma, é um só. Qual a diferença do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nenhuma, é um só Senhor. E esse Senhor, ele nos dias de Paulo já não separava, nos dias de Abraão não separava, nos dias de Adão e Eva não separou, porque a terra foi criada para que os seus filhos andem por ela, desde a época de Adão, e nos seus filhos, que são os espíritos, ele deu um corpo, um véu para revesti-los. Então não é possível a separação do amor do Pai para o nosso espírito. Então é simples parar. Como que nós desfrutamos disso? Como que nós podemos desfrutar disso? É você crer em Apocalipse 21:3. É você viver, é você confessar, é você andar, é você falar, é você nas maiores, no maior abismo que você tiver. Porque se você tiver em algum abismo, é você, a sua natureza carnal que provocou aquilo. É você lá, você confessar, falar: não, esse abismo aqui eu vou transformar essas trevas em luz. Porque o que mais me ama está em mim. E sendo assim, eu vou desfrutar desse amor. E você pode ter certeza que o milagre acontecerá instantaneamente, sem você pedir em nome de ninguém, clamar em nome de nada, sem você pegar envelope, caroço de feijão, sem você frequentar templo, nada disso, porque o templo está em você. Tá bom?
Então eu vou deixar aqui porque o amor do Criador e Eterno Pai nunca se separa dos homens por causa dessa situação. Isso é desde os primórdios da criação do homem. Bom, vou deixar essa mensagem. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sininho e não se esqueça, vamos falando, passando o nosso entendimento. E é o que eu sempre digo, quiçá alcance aí uma meia dúzia de pessoas. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.